Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgan do blog Caderno de Bolso e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo super especial. Já faz algum tempinho que eu tive essa ideia e aí eu tava pensando bastante sobre ela, tentando organizar e pensar direitinho como eu ia fazer para isso funcionar. E agora finalmente eu assim consegui montar um esquema que me agradou. Então assim, eu vou dar início hoje a uma série de vídeos que vai se chamar Morando Sozinha, mas claro que serve para morando sozinho também, né? Eu decidi fazer essa série porque eu lembro de como foi quando eu me mudei e eu já falei com várias pessoas depois disso, pessoas que vieram me pedir dicas, como é que foi, como é que faz isso, como é que faz aquilo, sabe? E eu percebo que isso é uma coisa muito recorrente hoje em dia, pessoas tendo que ir morar fora, né? Muitas vezes as pessoas nem realmente querem, mas elas acabam indo morar fora por melhores condições de vida, por algum emprego que chamou a atenção, ou por causa de faculdade, por causa de escola mesmo, enfim. Então tem diversos motivos que fazem com que muitas pessoas hoje em dia tenham essa iniciativa de vou morar sozinho, sabe? E aí eu decidi fazer essa série de vídeos por conta disso, porque eu sei que é uma coisa que muita gente tem muita dúvida e não sabe nem por onde começar. Então assim, eu separei em vários episódios, eu vou fazer toda sexta-feira agora no canal, vai ter um episódio dessa série Morando Sozinha, e aí provavelmente eu vou colocar um vídeo a mais por semana, então provavelmente vai ter 4 vídeos por semana, quando eu tiver outras coisas além do Morando Sozinha pra colocar aqui. Então assim, como eu separei, no episódio de hoje eu vou dar uma breve introdução assim do assunto. Eu vou falar um pouco sobre a decisão, sobre como é, sabe, você conversar com a sua família e tudo mais, como é toda essa questão até você definitivamente conseguir pensar, ok, eu vou morar sozinho, tá todo mundo ok com isso, agora vamos fazer acontecer. Porque tem muita coisa que acontece até esse processo começar. Então eu vou contar um pouco sobre isso e vou falar junto um pouco da minha história para vocês entenderem que tudo que eu falo aqui são coisas que ou aconteceram comigo ou aconteceram com amigos, enfim. Esse é o meu ponto de vista, foi assim que aconteceu pra mim, entende? Então acho que é muito importante vocês terem uma noção de como foi tudo pra mim, porque claro, cada pessoa tem uma situação diferente, pra cada pessoa vão acontecer coisas diferentes. Então assim, eu vou dar umas dicas sobre coisas que ocorreram comigo, mas não necessariamente vai ser igual com você. Vou fazer um parênteses aqui. Antes de eu continuar, eu peço desculpas se vocês estiverem ouvindo esse som meio de academia. Eu aparentemente tenho um vizinho meu que virou meio fitness e decidiu, sei lá, deixar o som ligado o dia inteiro. Eu tô desde as 8 da manhã ouvindo isso aí. Então me desculpem se der pra ouvir no vídeo, tá? Não sou eu ouvindo isso aí, não. Fecha parênteses. Então eu vou começar a contar rapidamente assim a minha história, porque nos próximos episódios eu vou contar algumas coisas mais aprofundadamente, mas agora no momento eu vou contar mais por cima, só para vocês terem uma noção de como foi. Pra mim, diferente pra maioria das pessoas, eu não queria fazer essa mudança, eu não queria sair de casa. Toda a vida, assim, eu fui sempre muito próxima, assim, dos meus pais e tal, e eu também tenho uma cachorra, e eu não queria ter que deixar todo mundo, sabe? Eu não queria ter que deixar meus pais, nem minha família, porque tem várias pessoas da minha família que moram perto da minha casa, sabe? Eu não queria ter que sair da minha casinha, eu gostava do meu cantinho, do meu quarto, das minhas coisas, sabe? Então, pra mim foi muito difícil isso. Mas sempre foi meio que um sonho assim dos meus pais que eu estudasse que eu estudasse numa faculdade federal. Então eu já sabia que eu ia fazer prova para URGS, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E assim, sinceramente, eu queria e não queria passar ao mesmo tempo quando eu fiz o vestibular. Eu queria passar porque eu sabia que isso ia deixar minha família toda muito feliz, todo mundo muito orgulhoso, porque tava todo mundo torcendo por mim, sabe? E todo mundo dizendo que eu era capaz, não sei o que, apesar de eu não acreditar que eu pudesse. Mas ao mesmo tempo eu não queria passar, porque se eu não passasse eu poderia continuar em casa
Então eu tava naquela coisa assim, eu vou me esforçar ao máximo, mas eu espero que eu não passe. E aí eu passei. E assim, foi muito doido pra mim a sensação assim de saber que eu tinha passado, porque eu comecei a chorar e não foi chorar de felicidade, sabe? Foi chorar de tristeza, de desespero. Assim, eu tava realmente apavorada porque nenhuma das minhas amigas que tinha feito vestibular também tinha passado. Então eu tava meio que apavorada, porque eu ia ter que me mudar e eu ia ter que fazer isso sozinha, sabe? Eu não ia ter ninguém pra dividir apartamento, eu não ia ter ninguém conhecido na cidade, ia ser tipo eu e o mundo, sabe? Acho que a maioria das pessoas fica super feliz e eu tava lá desesperada. O que é muito estranho, sabe? Mas aí assim, eu tive que me mudar, sabe? Porque eu passei, eu não poderia deixar de ocupar essa vaga. Então eu não podia deixar essa oportunidade escapar, porque é uma universidade muito boa e é de graça, claro, eu só teria que pagar, obviamente, pra morar aqui e tal, enfim, mas... Então foi isso, eu tive que fazer essa mudança, eu tive que me mudar e tive que fazer isso sem ninguém, assim, no sentido de que eu não tinha ninguém aqui na cidade, sabe? Os meus pais ficaram comigo até nos primeiros dias, mas depois eles foram embora e, sabe, é tipo aquela história do se vira. Então, essa foi basicamente a minha experiência, tá? Então, tudo que eu vou falar vai ser meio baseado nisso. Que, na verdade, até é o melhor, digamos assim, porque eu acho que o pior de tudo é a pessoa ter que querer se mudar, sabe? Que foi o meu caso, assim, não de querer, mas né, me acostumar ao fato de que eu tinha que fazer isso. Acho que o mais tranquilo é você querer ir daí e ir atrás disso. Então eu acho que a minha experiência é mais ou menos a pior possível nesse quesito. Continuando, né, para não me desfocar muito aqui. Acho que a primeira coisa, e é a coisa mais importante que você vai fazer, é ter que falar com os seus pais ou os seus responsáveis, com a sua família e explicar essa situação. Porque assim, como eu disse, no meu caso, a minha família toda tava querendo que eu fizesse isso. Então pra mim foi bem tranquilo, assim, sabe? Eu não precisei me preocupar em convencer ninguém, em dizer que era bom e blá blá blá. Mas assim, se esse não for o seu caso, e eu acho que é o caso da maioria das pessoas, a pessoa quer ir, mas a família não quer que a pessoa vá. Então, eu acho que é muito importante você sentar e conversar com os seus pais, com a sua família, seja lá com quem for, inclusive até talvez com o namorado, namorada, né? Até com os amigos, acho que é interessante, porque assim, você tem que explicar muito bem o porquê você quer fazer essa mudança, sabe? Você tem que ter uma espécie de uma lista, assim, com prós e com os contras também. É importante você ser bem sincero nessa questão. E você tem que ter, assim, as coisas bem decididas. Você tem que saber o que você quer, você tem que saber o que você vai falar. Não é aquela questão, assim, do tipo, então, eu tava pensando em me mudar. Daí seus pais vão perguntar, mas por que você quer se mudar? Aí você vai dizer, não sei, eu só quero, sabe? Não dá. Então, assim, você tem que ter todo um motivo, você tem que conseguir explicar isso e dizer para os seus pais que isso é bom para você. Por exemplo, você quer ir fazer faculdade, quer estudar na federal e fica, sei lá, a 3 horas da sua casa. 3 horas de viagem, no caso da sua casa, a cidade em que você vai morar. Aí você tem que dizer, olha, mas é uma universidade federal, ela é boa porque isso, porque aquilo, porque o curso é melhor do que em tal universidade, sabe? Porque não sei o que, porque ele tem nota 5 nisso, porque eu já conversei com alguém que estudou lá e disse que era muito bom e blá blá blá, a cidade lá também é boa. E assim, eu teria que pagar só o apartamento, porque o curso é de graça, blá blá blá, sabe? Essas coisas. Assim, isso é só um exemplo, mas o que eu quero dizer é que é importante você falar dessas coisas e falar com jeito, sabe? Não é só chegar dizendo, eu vou me mudar e fim, sabe? Não, é muito importante você ter o consentimento dos seus pais, porque se você tiver isso, já é meio caminho andado, sabe? Ter o apoio deles nessa decisão é muito importante, porque eles vão te ajudar em tudo. Então, você precisa ter pessoas que realmente queiram que você faça isso do seu lado, sabe? Outra questão que você vai ter que abordar é a questão financeira. Por exemplo, se você for estudante e estiver indo para a universidade,
você vai ter que ver com os seus pais se tem essa possibilidade, se eles conseguem te bancar lá, ou se você talvez vai trabalhar também para poder pagar pelo menos metade das suas contas, ou enfim, todas, se você achar um emprego muito bom, né? Então, assim, isso tudo é muito importante levar em consideração. Você não pode pensar assim, é super legal, vou me mudar e tal, vai ser super fácil e deu. Não, tem toda a questão dos gastos, e assim, não é só gasto com aluguel ou comprar um apartamento se você for comprar, ou uma casa, enfim. Mas tem toda outra questão, sabe? Tem tipo luz, tem internet, tem água, tem condomínio que tem que pagar, se for apartamento, claro. Aí tem comida que você tem que comprar, obviamente, né? Às vezes passagem para ir para a faculdade, se você não mora perto dela, você vai ter que se deslocar diariamente. Passagem para ir para visitar os seus pais. Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso. Você tem que pensar muito nos gastos também antes de decidir assim, vou morar sozinho, porque não é assim simples. E se você não estiver indo por conta dos seus pais, você também tem que pensar muito bem nisso, sabe? O dinheiro que você vai ganhar naquele trabalho vai ser o suficiente para você se manter? Porque às vezes as pessoas só pensam, eu vou ganhar, sei lá, 3 mil reais naquele emprego. E aí quando vê, as despesas são tão grandes que sobra, sei lá, 200 reais por mês no fim das contas para você. Então, sabe, tem que pensar muito bem nessas coisas todas. Eu acho que a questão de decidir é muito importante. Você tem que decidir tudo certinho, você já tem que ter uma noção. E assim, por último, antes de eu finalizar esse vídeo, eu só queria dizer o seguinte. Voltando um pouco à questão do como convencer seus pais, né? Eu acho que assim, se você conhecer alguma pessoa que já fez isso, ou se você conhecer alguém que já fez o mesmo curso, que já foi naquela universidade, que já morou sozinho, sabe? Ou alguém que já... Enfim, se você tiver contatos, eu acho que isso melhora ainda mais a questão do mostrar para os seus pais que é uma boa ideia. Porque os pais são muito, assim, desconfiados e eles têm razão, sabe? Eles têm que desconfiar mesmo da questão do será que isso realmente é bom? Será que é assim mesmo como dizem? Será que depois não vai ser uma furada? Então, assim, é importante, se você tiver algum contato, sabe, dizer, passa o telefone daquela pessoa, ou passa, sei lá, o WhatsApp, Facebook, qualquer coisa assim, sabe? Para os seus pais poderem falar com essa pessoa, ver com essa pessoa, se é realmente assim, se é tranquilo, como é que é. Eu acho que isso é uma segurança a mais para os seus pais e vai ser algo muito importante, assim, na decisão deles de permitir que você se mude. Então, eu acho que isso aí é muito importante, tá? Novamente, assim. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa minha ideia de começar essa série do Morando Sozinha. No próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre como escolher um bom lugar para morar. E sobre isso, assim, eu tenho muitas dicas, muitas mesmo, porque eu já passei por poucas e boas com o meu apartamento antigo. Então aguardem, na próxima sexta-feira vai ter um vídeo novinho da série no ar. Um beijo e até a próxima!